Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente está indo para a nossa nona aula do curso de Literatura Norte-Americana, módulo 2, que vai do realismo ao início do século XX, da Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco, e do grupo de pesquisa NARRAVES, Narrativas e Visualidades, onde a gente faz várias coisas, inclusive esses projetos de compartilhamento de conhecimento via aula online, ok? Gente, hoje nós continuaremos com o maravilhoso Jack London, que vocês sabem que eu amo. A gente vai ver um conto dele. Eu digo que é o meu segundo conto preferido na literatura. O primeiro, eu já devo ter falado umas 20 vezes aqui no curso, é As Neves do Kilimanjaro, do Ernest Hemingway. Esse conto, To Build a Fire, tem algumas traduções em português, tá? Que é construir uma fogueira, por causa da palavra build, construir, e acender uma fogueira. Então eu vou utilizar sempre a nomenclatura acender uma fogueira, que para mim faz muito mais sentido do que construir uma fogueira, né? A gente acende a fogueira. E na situação aqui da história, não é uma fogueira gigantesca que vai ser construída, é uma fogueira que vai ser acendida, ou não, tá? Foi escrito pelo Jack London em 1902, reescrito em 1908, que é a última versão. Como sempre, gente, aqui muito seco. Só que antes eu queria falar uma coisinha. Essa semana foi Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel da Literatura, né? E eu fiquei muito feliz porque foi a primeira vez que letra de música foi entendida como literatura, e ganhou um roqueiro que eu amo, o Bob Dylan. É roqueiro, bluesman, jazzman, um maravilhoso artista. O prêmio Nobel desencaretou, né? Porque deu a vitória para ele. Então eu queria começar a aula citando um trechinho do Bob Dylan que eu amo, que tem um pouco a ver com a minha vida agora, e que, gente, o Eduardo Suplicy, deputado mais votado, adoro o Eduardo Suplicy, ele sempre canta essa música em comícios, em entrevistas, finais de entrevistas, mas assim, quando eu canto eu quebro a janela. Então eu vou ler, tá? Quero começar a aula lendo o trechinho de Blowing in the Wind, né? Do Bob Dylan. E daí a gente vai pro Jack London. Até tô pensando nisso, uma aula de música para literatura contemporânea. Vamos ver. Vocês imaginam que grupo que vai ser escolhido? Posso que muita gente sim. Gente, então, Blowing in the Wind. How many roads must a man walk down before you can call him a man? How many seas must a white dove sail before she can sleep in the sand? Yes, and how many times must cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Tá? Essa música foi feita no contexto da Guerra do Vietnã, né? Que fala quantos canhões precisarão ser disparados até que eles sejam para sempre banidos. É uma música pacifista. Para mim hoje ela tem um contexto na minha vida diferente, porque a gente não está em guerra, né? Inclusive, mas me toca muito a frase: quantas estradas deve um homem caminhar antes que ele possa ser chamado de homem? Aqui eu tô falando de homens e mulheres, né? Então, Bob, valeu, você super merecia. Tomara que o rock saia ganhando em todos os Nobéis. Não vai acontecer, né, gente? Vou demorar mais 10 anos pra dar um Nobel aí pra alguém que faz música. Gente, vamos lá. A
A gente volta para o mesmo cenário da aula passada, que foi o livro do Jack London, o romance, né? Agora eu conto, um conto altamente denso, o que cabe dentro de um conto, gente, de densidade, esse conto mostra, e isso é impressionante, tá? A gente tem como ponto de partida o mesmo local do romance que a gente viu na aula passada, que é o Vale do Yukon, ali no território da divisa do Canadá com os Estados Unidos, onde acontecia a corrida do ouro. Gente, uma coisa fantástica nesse conto, que é um conto não só realista, mas ele é naturalista. Quando vocês lerem um conto, que ele é pequenininho, daí esse conto eu vou pedir para vocês lerem inteiro, vocês vão ver como ele é naturalista. Ele vai se aprofundando e mostrando a fragilidade, a miséria do homem de uma forma que a gente pode chegar a falar que é um exemplo de naturalismo, tá? De tanta violência e fragilidade que mostra em relação ao homem. Ele é um conto exemplar numa coisa que eu amo, que é a descrição de lugares. Eu sou apaixonada, às vezes a história até é ruim, mas se o lugar for maravilhoso, eu tô viajando ali no lugar, pra mim isso é perfeito. E o Vale do Yukon é assim, né? Ele trabalha o tempo todo com a descrição da natureza, tá? E é uma natureza muito parecida, para quem assistiu, com a do filme Na Natureza Selvagem, do Champagne, que é uma das minhas obsessões na vida, que eu sempre falo aqui no curso, tá? Ele começa com um homem viajando por uma estradinha. A gente vê que a estradinha é íngreme e difícil de passar, e o homem não tá nem aí com isso, ele tá se achando super ali ambientado, tranquilo, no Vale do Yukon, onde está fazendo menos 50 graus Celsius, ok? A descrição do espaço, né, na literatura, eu falo muito que ela pode ser tão absurdamente maravilhosa que ela é quase um quadro. É o caso desse conto, tá? Ela é uma descrição de pintura, uma descrição cinematográfica. Ele trabalha muito, por exemplo, com claro escuro, que é uma técnica da arte. Então ali no Alasca, ali no Vale do Yukon, é claro. É um lugar muito selvagem, um deserto e uma floresta de neve, muito ao norte do mundo. Então, o claro e escuro é muito importante, porque às vezes o claro é muito intenso, o escuro às vezes é muito intenso, e quando dá um contraste entre os dois é uma coisa maravilhosa. Então, claro e escuro é uma questão estética no conto, tá? Apesar de ser naturalista, tem essa questão estética. Vou falar uma coisa que esse conto tem pra mim, apesar dele ser naturalista. Eu vejo nesse conto uma coisa muito do romantismo, que é a beleza sublime do Vale do Yukon. Que lembra o que é a beleza sublime? É a beleza que é linda, ela é sublime, mas ela é muito perigosa, tá? Estamos aí no Vale do Yukon. Então eu falaria que esse é um conto do realismo, que chega a ser naturalista, que tem o sublime embutido, tá? Algumas pessoas discordariam de mim porque elas são muito engessadas em conteúdos estéticos de escola, mas eu falo que esse conto para mim tem um conteúdo sublime muito forte. Gente, a história começa falando de um cara, ele tá andando por essa estrada, essa é uma estrada de subida, uma estrada difícil. Começamos numa situação bem favorável, apesar da estrada ser difícil, o dia está claro. Fala-se muito no conto do período que tem a ausência do sol, a presença do sol, tá? É a questão do claro escuro, que é uma das coisas do claro escuro.
né, que tem à noite também. A gente vê logo nas primeiras páginas do conto, nas 2, 3 primeiras páginas, que esse é um homem muito, muito ingênuo, alienado. Ele está se sentindo muito à vontade num lugar onde nenhum ser humano pode se sentir à vontade se quiser sobreviver, tá? E ele está achando tudo tranquilo. Esse homem, logo, vai ser começado a ser comparado a um cão. A um cão desses cães de sobrevivência em terras frias, tá? Esses cães que puxam trenós. Quem vocês acham que vai ganhar aí da natureza selvagem, gente? O homem ou o cão? Não precisa nem falar, né? Isso não é spoiler, porque eu acho que esse conto aqui Aliás, gente, se vocês não quiserem spoiler, eu vou dar um filme absolutamente sublime para vocês verem, que foi dirigido pelo Orson Welles. É o filme Acender uma Fogueira, tá? De 1969, um filme experimental, que tem pouquíssimos atores, tem uma narração maravilhosa. Ele é praticamente só narração, tá? Que é Acender uma Fogueira, de 1969. A história de Jack London, mas ela foi adaptada, tá? Apesar do filme ser feito todo em forma de narração, você poderia apenas ler o conto. Ela teve sim 2 escritores e ela é diferente do conto do Jack London, tá? Essa narração que passa por cima de todas as imagens. Então, a narração foi escrita por 2 escritores, David Cobham e Anthony Short. O filme tem o próprio Orson Welles. Ele foi dirigido também, tá, pelo escritor David Corbin, que também era cineasta. David Cobham, não David Corbin, David Cobham. Ele tem 2 atores, tá? Que é o homem, que é feito pelo ator Ian Hogg. O narrador é o Orson Welles, é a voz dele que narra, e a voz dele é uma excelente voz narrativa, vocês vão ver isso no filme. As paisagens, gente, são de matar. E é um filme curtinho, tá? Ele é um curta-metragem, tá? Digamos. E o terceiro ator é o cachorro, que não tem aqui no site do IMDb, que é o site mais famoso de cinema do mundo, que eu acho uma sacanagem, porque tem que ter o cachorro. Vocês conhecem aquele cachorro do filme O Artista, o Ugi, que morreu faz pouco tempo? Como é que é o nome do site? imdb.com. Você acha todas as informações de filmes, casting, tudo. Tá? Se vocês lembrarem do filme O Artista, que ganhou o Oscar de melhor filme, ou o filme maravilhoso, eu amo esse filme, Água para Elefantes, o Huggy é um cachorrinho muito engraçado e que é um dos atores principais do Artista. Sem o Huggy, o Artista não teria ganhado o prêmio de melhor filme, tá? Então eu acho uma sacanagem não colocar o nome do cachorro ator. E o Huggy morreu faz uns 2 anos, eu fiquei tão triste. Uma vez que eu fui para Los Angeles com meus amigos, o Huggy tem uma patinha na calçada da fama. Gente, eu não queria saber de Marilyn Monroe, de Dick Bogart, de ninguém. Eu ficava procurando a patinha do Huggy, eu não achei. Meus alunos todos me ajudando a procurar a patinha do Huggy, a gente não achou, foi tão triste. Não fazer o selfie lá com a patinha do Huggy deitada no chão. E o que foi mais legal que no dia do Oscar, que ganhou o Artista, eu assisti o Oscar inteiro, tava morrendo de sono, tinha que acordar cedo no outro dia, só pra ver. Eu achava que o Artista ia ganhar, tava todo mundo falando que o Artista ia ganhar. E eu queria saber se o Huggy ia subir junto pra ganhar a estatueta de melhor filme.
E daí ganhou o artista o melhor filme, daí foi subindo todo mundo, os atores, os produtores e tal. E meu Deus, cadê o Hugh? Cadê o Hugh? Quando vê, entra o Hugh. Gente, daí o Oscar parou. Na hora que entrou o Hugh, foi tão engraçado, só dava isso no Facebook, só dava o Hugh. E depois todas as celebridades do Oscar queriam tirar foto com o Hugh. Ninguém fez fila pra tirar foto com, sei lá, com o Brad Pitt, se ele estivesse lá. Fizeram fila pra tirar foto com o Hugh. Bem, desculpa, gente, a interrupção. Vocês sabem que eu sou uma dog person. Eu sou muito dog person, então eu preciso comentar, tá? Gente, então, uma das coisas que eu gosto do Jack London é que ele sempre compara ali na região selvagem do Alasca e do Vale do Yukon a diferença entre os homens e os cães que têm uma natureza selvagem, tá? Porque o cão do conto, ele é um cão daquela região, então ele tem o instinto de sobrevivência daquela região. E os cães, vocês viram na última aula, eles têm uma personalidade própria, eles têm pensamento, eles têm raciocínio, eles são igualzinho a uma pessoa. E o cão tá sempre acima do homem. Eu gosto muito disso no Jack London. Porque em geral não, isso é um fato da natureza. O cão é sempre um cão honesto. Nunca conheço cães traquinas. Cães desonestos eu não conheço. O homem, né, tem de todos os tipos. Então eu acho muito legal o Jack London um pouco cão acima do homem. Gente, eu li um artigo que eu vou deixar para vocês na plataforma, que esse filme ele foi analisado por um cara e eu achei o artigo muito interessante, eu vou deixar para vocês lá, sob o ponto de vista do existencialismo, tá? Que vai vir com força. Tem alguns percussores, mas vai vir com força com Jean-Paul Sartre, então ele chega antes, né? O Jack London chega antes também, como todos falamos, os artistas sempre chegando antes, o Jack London chega antes. Gente, então, o Jack London nesse conto levanta uma questão aí muito existencialista sobre a personalidade do homem e a personalidade do cão, tá? De quem é mais poderoso em qual ambiente, tá? Isso é muito interessante. Naquele ambiente, né, como a gente já falou, vocês já sabem quem vai sair ganhando. Gente, o conto começa contando assim que eles querem chegar, eu acho isso muito legal. Que é um lugar que eu quero chegar também, mas eu quero chegar Eu tenho noção de perigo, tá, gente? Apesar de eu falar dessas coisas que eu gosto de escalar montanha e ir para os lugares assim completamente desertos, eu tenho noção de segurança. Eu não vou me colocar em risco fazendo certas coisas, mas fala no conto aqui de uma coisa que esse cara, tá? Os personagens não têm nome. Fala nesse conto uma coisa que o cara quer fazer, é um sonho que eu tenho também, então por isso que eu gosto muito disso. Ele quer chegar no Mar de Bering, tá? O Mar de Bering é o último mar na América do Norte, tá? Depois, entre o Mar de Bering, depois do Mar de Bering, a primeira coisa sólida que você vai achar não vai ser terra, vai ser a calota polar do norte, tá? E eu descobri que no verão você pode chegar de carro, saindo ali de algumas cidades do Alasca, você pode chegar viajando nas estradas, acho que leva um tempo, uma semana eu acho, não tenho certeza do tempo. Você chega até o Mar de Bering e você pode até nadar no Mar de Bering. Claro que você vai passar muito frio, mas quem chegar no Mar de Bering vai entrar, né?
desde que não tenha ursos polares nadando, tá? Então, gente, se chegar no mar de Bering, você já tem aí uma dica. Gente, olha só, nessa situação aí lá no Vale do Yukon, um lugar ultra perigoso, tá menos 50 graus. Jack London faz questão de nos dizer que esse homem que ele está descrevendo é um homem sem imaginação. Pensamos aí, o que é um homem sem imaginação? A gente vai ver no conto que esse sem imaginação é que ele é um cara alienado, ele é um cara que acha que pode fazer mais do que ele pode, ele ultrapassa limites que ele nunca poderia ultrapassar de forma alguma, então ele é um arrogante, ele é um idiota, tá? Além de outras coisas ruins que a gente vai ver na personalidade dele. E esse homem tá indo, como a situação ainda tá boa para ele tá indo encontrar um grupo de pessoas, então ele ainda está numa situação de civilização, que tem um acampamentozinho ali por perto, e eles vão fazer uma comida, vão comer, vão dormir nas tendas, então uma civilização precária, porém uma civilização. E comparado ao que vai acontecer depois, ele ainda está numa situação de enorme conforto, ok? Então temos aí o começo de acender uma fogueira. Gente, daí entre cena o nosso cachorro, nosso cachorrinho, né? Não é um cachorrinho, é um cachorrão, que tem mania de falar de cachorrinho, mas é cachorrão. É um husky siberiano. Aliás, husky só existe siberiano? Até onde eu sei, sim. Meus amigos estão falando que até onde eles sabem, sim. É um husky, é um cachorro pra neve, tá? Esse husky, ele é um husky calmo, tá na dele, como nos livros de Jack London, cada um tem a sua personalidade. Apesar dele ser um cachorro de personalidade calma, ele não é muito diferente do irmão dele, que é um lobo selvagem. Ele tem os mesmos instintos do lobo selvagem. Ele tem os instintos ali para sobreviver no Vale do Yukon. E lembra que eu disse que o cara tava de boa ali, achando que tava numa situação... Como é que é aquele funk do momento? Tranquilo e favorável. O cara tava achando que tava tranquilo e favorável, né? E o husky tá sabendo que não tá tranquilo, não tá favorável. Ele está deprimido, tá? E ele não pensa isso com a mente, mas ele sente isso com os instintos dele, que a temperatura não tá menos 50, como tá apontando ali, não fala no conto, mas provavelmente os materiais de medição do cara, tá? Ele tá sentindo uma temperatura de menos 70, o cachorro, e ele tá deprimido e preocupadíssimo. Ele, que tem a pelagem de sobrevivência, que tem as técnicas de sobrevivência, ele está preocupadíssimo. E ele ainda pensa, né? O cachorro pensa que menos 30 já é uma temperatura onde a neve se cristaliza. A neve se cristalizar é uma amostragem de que a neve e o frio está ficando cada vez mais perigosa. E ele quer chegar muito logo ao acampamento, porque ele está preocupado com o horário. Ele sabe no instinto selvagem dele que ele tem que chegar logo nesse acampamento para sobreviver. Ou que o cara pare e faça uma fogueira, né? Por isso que acender uma fogueira. Ele quer uma das duas coisas. E ele fica tentando puxar o cara para o acampamento ou dar indicações que o cara deveria fazer uma fogueira, e o cara é super bruto e maltrata ele, né? Como todos os livros do Jack London, os cachorros são maltratados pelos humanos. E o cara não tá vendo o que tá acontecendo.
a gente já vai vendo aí a figura do cara sendo fisicamente modificada. No começo do conto não aparece isso. Nesse momento já se fala que o corpo dele, a barba dele, já está completamente coberta por neve, por flocos de neve. Isso assusta o cachorro, mas não assusta o cara. Aliás, o cara, ele começa a sentir as bochechas do nariz seguindo aquele processo de endurecimento que pode levar a uma necrose. Mas ali, por enquanto, é só um processo de endurecimento. Ele pensa, o que é um endurecimento do nariz, da bochecha? Eu tô aqui no Vale do Yukon, isso é normal. E o cachorro já está muito preocupado com as partes dos corpos que estão sendo endurecidas. E ele tem que chegar a um lugar que chama Henderson Creek. Sumiu a palavra em português, creek. É uma... porque no Google Tradutor não tem conexão. Eles têm que chegar nesse lugar onde as pessoas estão acampadas, tá? Na Henderson Creek. E o cachorro fica puxando ele fica maltratando o cachorro porque ele não está com a mínima pressa. O cachorro está incomodando ele. Ele para almoçar. E o cachorro desesperado. O cachorro acha que não tem tempo de almoço não, que eles têm que voar ali para Henderson Creek e encontrar os colegas. Porque ele precisa ou de um abrigo para dormir ou de uma fogueira acesa para dormir. Ele sabe disso, o cachorro sabe disso. E ele não tem confiança se o cara vai conseguir acender uma fogueira, então ele quer chegar no acampamento. E o cara simplesmente para lá, com todo coberto de neve, né, sem imaginação, como diz o Jack London no começo do conto, com o rosto começando a ficar endurecido. E ele para tranquilamente para almoçar. O cachorro fica puto, mas o cachorro tem que obedecer o homem, então ele obedece, espera o cara almoçar. Daí, gente, o volume de neve aumenta. Para quem já andou em neve, a gente sabe que quanto mais fofa a neve mais difícil de andar nela. A neve, quando ela caiu um pouco e endureceu no chão, passou uma noite, ela endureceu, criou um semigelo, você anda rápido nela. Ela é perigosa em 2 sentidos. Acho que em mais, mas que eu conheço mais 2. É perigosíssima quando ela vira gelo, porque daí, assim, se um fio elétrico, né, na cidade cai sobre a neve, essa eletricidade é espalhada por vários lugares. E outro problema da neve é que quando ela fica muito fofa, e ela estava caindo e ficando fofa ali, é que você anda muito devagar, porque cada vez que você pisa neve, você vai afundando muito seu pé. Então você tem que fazer além de você ir mais devagar, você vai fazer um esforço físico que vai te arrebentar suas energias. E o cachorro tá vendo tudo isso acontecer, e o idiota do cara não tá vendo nada, não tá nem aí com isso. Ele acha que vai chegar na tenda que vai estar tudo ok. Daí o cara se preocupa um pouquinho quando ele tira as luvas dele e vê que a mão dele também tá endurecida. A mão dele endureceu embaixo das luvas, tá? É o primeiro processo que vai levar a necrose. Gangrena. Eu acho que é gangrena. É gangrena? Mas depois da gangrena é necrose, vem a necrose? Acho que sim. Porque para a circulação sanguínea. Eu acho que é isso. É que não teria um médico aqui para confirmar. Então, gente, estamos começando a ver que a situação está ficando mais difícil. Eu não vou contar
o final do conto, porque esse conto eu quero que vocês leiam e eu quero que vocês vejam um maravilhoso filme que eu vou deixar lá na plataforma, tá? É tudo rapidinho. Eu quero que vocês observem o caráter existencialista. Vou deixar a atividade. Eu quero que você... A aula hoje é um pouquinho menor, tá, gente? Eu quero que vocês percebam o caráter existencialista do homem e do cachorro. Como que eles observam a vida. Quais são as características psicológicas desses dois personagens, tá? Esse conto, assim como As Neves do Kilimanjaro, meu favorito, tem um final daqueles que arrebenta. A última frase arrebenta, que nem Nas Neves do Kilimanjaro. Vocês vão ver a última frase desse conto, gente. O coração de vocês vai bater mais forte, como sempre digo aqui. E vocês vão ver quem vai se dar bem e quem vai se dar mal. Eu acho que depois da aula vocês já estão sabendo, né? Mas a forma... O importante não é quem se dá bem e quem se dá mal. É também importante, porque quem se dá bem é quem eu queria que se desse bem. Mas as circunstâncias absurdas, que daí que eu acho que entra o naturalismo, que levaram a um final de tragédia, tá? O que eu quero que vocês me mostrem é a análise desses dois personagens, na psicologia deles, levando em consideração o existencialismo, como eles observam a existência deles. E falando também sobre os caráteres que colocam esse conto na escola não só realista, mas também naturalista, tá? E me fala o que vocês acharam dessa última frase, gente. Essa última frase é foda, tá? Gente, Jack London maravilhoso. Mergulhe em Jack London, qualquer coisa linda. Muito parecido, me lembrou muito Jack London e o personagem principal, que eu não recomendo que ninguém faça o que ele fez, mas eu entendo o porquê ele fez. Enquanto muitos julgam ele como um retardado, eu julgo que ele fez o que ele fez por profundo abuso na infância e uma dificuldade enorme de lidar com a civilização. Ele é um personagem que me toca a alma, eu não julgo ele. Eu acho até que dentro das circunstâncias da vida dele, o que ele fez muito sentido, só que terminou em tragédia, tá? E ele não carregava roupa, ele não carregava comida, não carregava nada, mas ele carregava livros de alguns poucos autores. E não tem como eu não amar esse personagem, né, gente? Ele carregava livros do Tolstói e ele carregava livros do Jack London, tá? Isso é muito importante na história real que aconteceu e que foi brilhantemente escrita em livro pelo Jon Krakauer, que eu recomendo, que se chama Na Natureza Selvagem, Into the Wild, e no maravilhoso filme do Champagne, Into the Wild, Na Natureza Selvagem, tá? Que quem faz o papel desse personagem real, que o garoto real chamava Chris McCandless, quem faz o papel dele é um ator que tá meio sumido, parece que ele tava aí envolvido numas bads aí na vida, mas ele faz um papel. Champagne achou o ator perfeito para esse papel. É o Emil Hirsch, tá? É um filme assim, é um filme que não te faz bem. Assim, você não curte assistir, você entra numa viagem, mas você entra numa viagem, gente, mas não numa viagem. Eu adoro filme que você entra numa viagem, mesmo que seja uma bad trip. Esse você entra numa viagem meio sufocante, assim, porque até uma hipótese de que esse Chris McCandless tinha um pequeno nível de esquizofrenia, que seria pequeno porque ele conseguiu fazer muitos amigos pelas andanças dele antes dele morrer,
na natureza selvagem, tá? Porque ele morre na natureza selvagem. E o Champagne dirige o filme pelo ponto de vista da cabeça fragmentada dele. Então dá um mal-estar no espectador, mas um mal-estar lindo. É um sublime, tá? Então, acho que eu já recomendei esse filme e esse livro 20 mil vezes, gente, no curso. Eu vou continuar recomendando, tá? Porque eu ligo ele a tudo. Então eu paro por aqui, peço atividade, acho que vai dar altas discussões, tá? E como eu disse na última aula, Jack London era um socialista. Muito importante, antes de saber de todas as experiências socialistas que não foram experiências de socialismo, foram experiências fascistas, tá? Ele tinha um coração muito bom, porque ele era socialista, tá? Mas tudo isso antes de todas as merdas que Stalin, Fidel Castro, um monte de gente fez. Gente, então, como Jack London, eu tenho muito respeito por ele, amo Jack London, ele era socialista, eu mando beijos vermelhos para vocês.